Amanhã, dia 10 de outubro, às 15 horas e 54 minutos do horário de Brasília, temos a fase da Lua crescente no signo de Capricórnio. Se tratando de uma alunação em Libra, que aconteceu com o eclipse solar, junto a Lilith, junto a Mercúrio, que tem como influência mudar nossa percepção diante da nossa vida, diante das nossas relações, né? Muitas vezes de situações de repressão, de opressão, né? De injustiça, de desequilíbrio, né? De desarmonia por conta, né? De padrões repetitivos, né? De comportamento, de relacionamento, e que a gente sabe que não vai trazer felicidade, que não vai nos satisfazer. E o que acontece? Nesse momento é para que a gente olhe para as pessoas que a gente tem se relacionado, por que a vida, né, trouxe essa pessoa na minha vida. Eu preciso aprender, né, porque de alguma maneira, algum motivo, a gente atrai certas relações para as nossas vidas, né, e o intuito é esse, da gente aprender, né, e colocar na balança o que vale a pena ou não se ajustar a essa relação. Porque muitas vezes a gente fica no lugar, né, achando que o outro tem a responsabilidade de fazer a gente feliz, né, porque eu sou incapaz de fazer movimentos, né, e assumir essa responsabilidade. Mas quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de vidas, a gente está falando da vida do outro, a gente está falando de um lugar que a ação que eu faço para o outro, ela reflete de alguma forma na minha vida, né, e se ausentar dessa responsabilidade, né, é muita pretensão nossa. Então, a partir do momento que eu faço um movimento, que eu me disponho a assumir essa responsabilidade, né, olhando para trás, ressignificando, ajustando, né, isso se faz também através do diálogo. A alunação aconteceu junto ao Mercúrio, né, então, às vezes, a gente precisa enfrentar conversas difíceis, a gente precisa enfrentar esse lugar de desconforto, porque senão não existe uma negociação. A negociação, ela é fundamental. O que eu quero, o que eu não quero, né, não, eu tô disposta a assumir essa responsabilidade. Por mais desafiador, vamos lá, vamos embora, né? Vamos lembrar também que Saturno, que dispõe dessa lua crescente, que está em Capricórnio, né? Saturno é regente de Capricórnio, está no signo de Peixes. Então, muitas vezes, a gente vai ter que renunciar ao ego, a gente vai ter que trabalhar o perdão, a compaixão, né? De saber se colocar no lugar do outro, né? Porque se trata de alguns bloqueios emocionais, né? Que acabam se manifestando diante dessas questões, né? De vulnerabilidade, né? De muitas vezes não se sentir capaz, não se sentir. Mas ao mesmo tempo que a gente trabalha o auto-perdão por comportamentos que a gente tem, né? A gente também trabalha o perdão com relação ao outro, porque reconhece no outro também essa vulnerabilidade, né? Essa sensibilidade. E lembrar também que toda ação gera uma reação, mas no sentido de que se o outro agiu assim, é porque de alguma forma eu reagi assim, né? E aí isso vai virando uma reação em cadeia, né? Por isso que é muito importante a questão do diálogo, né? Porque através da comunicação, né, que a gente expressa o que a gente sente, né, que as coisas podem se alinhar, se harmonizar, né? E de alguma forma haver justiça. Então, a fase crescente, né, é um período de podas, né, para que a coisa possa crescer, se desenvolver, seja podar algum comportamento, podar, né, alguma ideia, fazer cortes. Eu acredito que a questão do corte, ela está bastante incisiva aqui, porque a gente tem a oposição com Marte em Câncer, né, que está sendo disposto por essa lua, e que tem ali uma regência mútua, porque Marte também fica exaltado no signo de Capricórnio, e aí gera em nós a questão de defender aquilo que sentimos, né, de arcar com o peso da responsabilidade, muitas vezes tendo essa consciência de que as coisas podem ficar pior se a gente levar adiante aquilo que já não está funcionando. E Marte está fazendo um trígono com Vênus em Escorpião, ou seja, enfrentando tudo aquilo que de alguma maneira está obscurecida, né, que há uma possibilidade de renovação, de transformação, né, porque a Fênix, se trata da Fênix, e a Vênus em Escorpião, ela traz esse potencial de regeneração. Eu acredito que o amor cura, né, relacionamentos trazem cura, né, quando a gente se abre, quando a gente vê que não vai estar melhor para o outro, né, do que para você, e entende quando existe esse equilíbrio de propósito. A gente tem aqui um dedo de Deus, que a gente fala o Iod, né, junto com Vênus, com Júpiter e com Quiron. Então tem um grande potencial de cura, porque também tem uma revisão da nossa percepção, né, diante daquilo que a gente julgava ser de um jeito e de outro, porque Júpiter em Gêmeos, né, em retrogradação, e está iniciando agora do dia 9 para o dia 10, né, esse período de retrogradação que vai acontecer até fevereiro, até dia 4, 5 de fevereiro, significa isso, da gente rever a nossa percepção da vida, né? Porque Júpiter se trata de horizontes e tem muitas coisas que a gente leva, que nos leva a determinados caminhos por influência de terceiros, né? A gente ouve uma coisa aqui, ouve uma coisa ali, e aquilo vai mudando a nossa percepção e a gente está achando que está indo por um caminho, a gente está indo para outro caminho. Então isso tem que ser refletido, porque é um período de rever toda essa questão também, né, daquilo que a gente julgava e que não correspondia com a realidade. E eu acredito que Quiron aqui pode ser ter
esse poder de transformação da nossa relação e também com relação ao nosso valor pessoal, né, que traz assim um milagre de fato, um milagre no sentido de que, né, a gente consegue transcender isso com um propósito de crescimento espiritual, assim, sabe? Porque é sobre isso esse aspecto. E tem aquele fato também, né, de que a Lua em Capricórnio, ela está fazendo um sextil com Saturno em Peixes. Então, existe também essa oportunidade de olhar para aqueles que a gente se relaciona, né, com empatia, se colocando no lugar de que eu não faço o que eu não gostaria que fizesse comigo, não é justo, não é harmônico eu continuar tendo esse tipo de comportamento, é necessário que eu tenha responsabilidade afetiva, não só com o que o outro sente, né, mas também com relação ao que eu sinto e que eu de alguma forma preciso, né, me preservar para não haver, né, deixarem colocar o dedo na ferida, né, e eu me sentir, né, de alguma forma rejeitada, né, porque essa Lua também faz um sextil aqui com a Vênus em Escorpião, então existe esse lugar de se preservar mesmo, né, com relação àquilo que já foi vivido, né, e com relação ao propósito. Essa é a jogada, né? A Lua crescente em Capricórnio, ela é uma lua de propósito, de superação, de crescimento e amadurecimento, se a gente estiver disposto a bancar aquilo que somos, a nossa verdadeira natureza, que muitas vezes está reprimida, oprimida, e a gente não está sendo autêntico com a gente mesmo, né? Bom, e o posicionamento da Vênus em Escorpião, fazendo um trígono com Marte em Câncer, sextil com a Lua em Capricórnio, nos lembra que o tempo está passando. E aí? O que a gente tem feito das nossas vidas? Será que eu tenho sido leal aos meus sentimentos, aos meus desejos de vida? Será que eu tenho bancado, né, essa responsabilidade pela minha felicidade, sabendo muitas vezes o preço que isso pode me custar? A vida é frágil, errar é humano, todos erramos, né? Mas o que a gente faz com os nossos erros? A gente coloca por debaixo do tapete ou a gente aprende com eles, né? Eu prefiro aprender com os meus erros e me tornar cada vez um ser humano melhor. Então a gente tem que ter essa responsabilidade com relação à vida, tem que saber que cada escolha gera uma consequência e é isso, né? A gente tem que se dispor a ser feliz e fazer os outros felizes também, né? Porque existe uma via de mão dupla e uma ação e a reação, que é a lei da vida. E a vida, ela é feita de ciclos, né? Início, meio e fim. E você vive como se não houvesse um fim, como se a morte não existisse. Isso também gera uma consequência, né? De achar que deixa para amanhã e ficar num lugar de conforto, né? Ou melhor, desconforto, porque o conforto é relativo, né? E a vida ela é feita de movimentos, então é impossível ser feliz, né? Sendo uma pessoa que não faz movimentos para ir em busca daquilo que se deseja, né? Porque o crescimento, né? É o fluxo natural da vida e dos nossos aprendizados. Então, que estejamos dispostos a crescer com tudo aquilo que a vida tem nos mostrado.